Mas hoje eu gostaria de trazer uma mensagem para vocês que a respeito de família, a respeito de paternidade, a respeito de cuidado, a respeito literalmente do cuidado de um pai. E principalmente voltado para a família. E quando eu olho para, talvez você esteja pensando, pastor, mas eu não sou casado ainda, eu não tenho filho, eu sou mulher, talvez eu vou ser mãe, mas eu não sei se serei. Talvez a sua pergunta seja, pastor, o que isso vai agregar na minha vida hoje? Eu quero dizer que a mensagem hoje é para atingir desde o adolescente até a pessoa mais idosa, amém? O que nós vamos pregar aqui são verdades a respeito da família, direção espiritual a respeito da família. E para iniciar, eu quero pensar com você a respeito de como a família tem enfrentado desafios no último século. Como a família tem sido afrontada por Satanás no último século, nos últimos 100 anos. Nunca se ouviu tantos relatos de divórcio, até mesmo dentro da igreja, como nos últimos anos. Nunca se ouviu falar tanto sobre isso. Nunca se ouviu falar sobre tantas crianças abandonadas por pais que são viciados em drogas, crianças que são abandonadas em um orfanato, por conta que o pai e a mãe não têm como cuidar. Nunca se ouviu falar a respeito de tantas pessoas e tantas famílias sendo desfeitas, principalmente pelos vícios. Um vício comum que tem no nosso meio hoje é as famosas bets. Um mal que Satanás tem plantado no meio do povo, para roubar o povo, literalmente, tirar o dinheiro do povo e levar as famílias à desgraça. Literalmente isso é o que Satanás tem feito. Se nós olharmos, nós iremos ver também que muitos de nós convivemos com pais que de alguma forma marcaram negativamente a sua família e os seus filhos. Se nós olharmos, pararmos para pensar, nós vamos lembrar de alguém que foi marcado negativamente por um pai que não soube educar, que não soube dar a atenção devida ao seu filho, e o seu filho se perdeu. Tenho certeza que você tem várias histórias, talvez, aí que você esteja lembrando. Eu me lembro de uma mãe e um pai que em uma noite eles perderam um filho assassinado, e naquela mesma noite, a filha mais velha foi presa por um crime que havia cometido. Veja se isso não é algo maquinado, planejado por Satanás para desestabilizar e destruir aquela família. Algo que foi, com certeza, arquitetado por Satanás. Presta atenção nisso que eu vou te dizer agora. Se tem uma instituição que o diabo sempre vai lutar contra, essa instituição se chama igreja, e a outra instituição é a família. Sabe por que o diabo vai lutar contra a família? Porque o arquiteto da família é o próprio Deus. O arquiteto da família é o próprio Deus. Sabe? Deus, ele projetou a família. E só há duas instituições na terra que Deus criou. Deus não criou partido político. Pode acreditar nisso, gente. Se tem alguém que criou partido político, acho que não foi Deus. Deus não criou clube de futebol. Deus não criou nada disso. Mas Deus criou duas instituições, a família espiritual e a família biológica. A família espiritual chamada igreja e a família biológica, aquela que vive com você dentro da sua casa. E por mais que você viva sozinho, eu tenho certeza que você teve um pai, você teve uma mãe, você teve alguém que cuidou de você. Se não foi nem seu pai nem sua mãe, algum tutor cuidou de você durante a sua infância até você chegar na fase adulta. E quem criou isso? O próprio Deus.
Então, eu parei para pensar como fazer, como agir em um mundo tão difícil como esse que nós estamos vivendo para a família. O que fazer? Qual a solução para tantos problemas? E hoje eu quero trazer uma reflexão a respeito da história de um homem que se destacou não pela sua paternidade, mas a forma como ele venceu, mesmo em meio à imperfeição da sua família. Eu quero falar a respeito de um homem chamado José. Muitos chamam ele de José do Egito. Eu gostaria de chamar ele de José, que esteve no Egito. Porque o Egito nunca fez parte da vida dele. Ele estava lá, mas ele não se deixou contaminar por aquilo que era ensinado naquele lugar, por aquilo que era praticado naquele lugar. E pensando sobre a vida de José, eu gostaria e da sua família, eu gostaria de colocar o tema dessa mensagem hoje de a sua família não é perfeita. E talvez você esteja pensando aí, pastor, conta uma novidade agora, isso aí eu já sei. O que talvez você não saiba é que a partir de você pode ser um agente de transformação para essa família, um agente de salvação, um agente de cura para a família que Deus te plantou dentro dela. Isso talvez você não saiba. Quero ler o texto com você, Gênesis, capítulo de número 45, e o versículo 1 ao 9. Vai dizer assim, ó. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que quem enviou ele? Deus. Que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio. Tem uma versão que vai dizer: ele me tornou pai de faraó e administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe assim: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá e não te demores. Feche seus olhos por um minuto. Pai, eu te agradeço pela tua palavra e o privilégio de pregar sobre ela. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha com uma unção sobrenatural sobre a tua igreja. Senhor, que a mente deles estejam cativas a ti. Espírito Santo, tu és aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o Senhor é aquele que pode trabalhar no coração da tua igreja. Senhor, essa é a palavra que o Senhor tem nos dado. Dai-me graça para entregá-la, Senhor, e que onde houver um coração que precisa dessa palavra, que essa semente caia num solo fértil.
em nome de Jesus. Espírito Santo, Tu és bem-vindo nesse lugar, e eu peço ao Senhor, que o Senhor tenha liberdade no nosso meio, para interromper, para curar, para fazer o que o Senhor quiser nessa reunião, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Antes de iniciar a ministração, queria falar sobre o primeiro ponto dessa mensagem, a primeira coisa que eu aprendo com a família de José. Primeira coisa que eu aprendo é que não existe família perfeita. Não existe família perfeita. 3 horas da manhã hoje, o Espírito Santo me acordou, faltando 5 minutos para as 3 horas. E a primeira coisa que ele me disse a hora que eu abri os olhos foi: porque a humanidade sabe que não existe família perfeita, eles pegam a família, amassam como esse papel e jogam no lixo. A hora que eu abri os olhos, eu não dormi pensando nisso, eu não dormi orando a respeito disso, mas foi o que o Espírito Santo me falou. Por eles saberem que a família não é perfeita, eles não dão valor aos relacionamentos de pai e filho. Eles não dão valor àquilo que é mais precioso, que é o relacionamento entre o homem e a mulher, o esposo e a esposa, os cônjuges. E na primeira dificuldade, muitas vezes, a primeira ação é amassar como esse papel a família e jogar no lixo. Um presente que eu dei para os meus filhos, isso o Espírito Santo me disse. Um presente que eu dei para os meus filhos. E muitas vezes, em meio ao caos e às dificuldades, ao invés deles correrem para os meus pés, eles preferem amassar como esse papel a família e jogar no lixo. Não existe família perfeita, mas existe propósito de Deus para Ele ter te plantado onde Ele te plantou. Olha a família de José. José tinha todas as razões para ser uma pessoa traumatizada com a família. Alguns irmãos, José faz parte de um grupo de irmãos de 11 irmãos. 9 deles pegam José e o vendem. Na verdade, a intenção deles era matar o seu irmão. Mas, pela voz de misericórdia de um, disseram: vamos vender ele para uma caravana de egípcios. E vende ele como escravo para o Egito. Simplesmente porque ele havia tido um sonho. Quem conhece a história de José aqui? Ou pela Bíblia, levanta a mão comigo, bem alto para mim te conhecer. Isso, ou pela Bíblia, um seriado da Record, ou um seriado qualquer. Ou por uma mensagem como essa. Ele é vendido como escravo para o Egito por sua família. Ele tinha todos os motivos para ser traumatizado pela família, porque aos 17 anos de idade, ele ainda era um garoto saindo da adolescência, ele é vendido como escravo. E ali ele passa por 13 anos na casa dos egípcios, e nesse tempo ele passa por um processo de servo, ele passa por um processo de prisão, ele passa por diversos processos, calúnias, tantas coisas aconteceram que estava forjando o caráter de José. Mas não para por aí. Olha os traumas dessa família, da família de José, enquanto ele estava com eles. Se nós olharmos a família de José, nós vamos ver o pai de José, Jacó.
tendo 4 esposas simultaneamente e tendo filhos com as 4 ao mesmo tempo. Em Gênesis 34, na história da família de José, acontece um estupro. Uma mulher, uma de suas irmãs, é estuprada por um homem. Sabe o que os seus irmãos fazem? Os 10 irmãos dele fazem uma aliança com aquela cidade com aqueles homens daquela cidade que havia estuprado a sua irmã. E quando eles fazem aquela aliança, eles vão tirar satisfação, mas acabam fazendo uma aliança. Quando fazem essa aliança, eles matam todos os homens daquela terra. Todos, não só o estrupador. Todos que estavam naquela cidade foram mortos. A Bíblia diz que os irmãos de José fizeram isso. Eles eram assassinos. Na família de José tem um abuso. Na família de José tem disfunções muito graves, a ponto de um irmão de José engravidar a própria nora. Será que é uma família fácil? Na família de José tem um outro caso. O irmão mais velho de José tem um caso com a sua madrasta, esposa do seu pai. E sabe o que mais me impressiona em tudo isso? Essa família que eu estou dizendo é uma família religiosa. É uma família que vem da descendência desse homem chamado Abraão. Abraão, que é chamado o pai da fé. Quem era o pai de José? Jacó. Quem era o pai de Jacó? Jacó. Jacó, na verdade, ele lutou com um anjo, foi ferido na perna. Um homem que teve a capacidade de lutar com um ser celestial. De quem era filho Jacó? Isaac. De quem que Isaac era filho? Nada mais, nada menos do que Abraão, o pai da fé. Vocês acabaram de ver aqui. O pai da fé. E a partir dessa linhagem, o que acontece? Nasce toda essa gente que eu narrei para vocês aqui. Todas essas disfunções. Porque não existe família perfeita. Abraão foi considerado, o próprio Deus disse para ele, que ele era amigo de Abraão. Abraão, meu amigo. Aquele que a Bíblia diz que era amigo de Deus, tem uma linhagem de família, como essa que eu acabei de narrar para você. Mas algo que eu tenho para declarar sobre a minha e sobre a sua vida hoje aqui, que quando nós olhamos para a religião, nós olhamos para muitas vezes as pessoas que vêm simplesmente pela religião, algo que eu aprendo é, a religião não pode garantir a perfeição, mas Jesus pode garantir uma vida transformada nele. Talvez se esses homens, essas pessoas que eu citei aqui, tivessem uma vida transformada, não teriam tido essas ações. Muito provavelmente não. E sabe, eu trago para o contexto de hoje, o que muitas vezes você, seu pai, sua mãe, sua família, pode passar a vida inteira, muitas vezes, dentro da igreja, mas eles ainda não serão perfeitos. Eles podem ter uma amizade com o Espírito Santo e ainda assim não serão perfeitos. Mas algo que eu tenho para declarar sobre você, sobre essa igreja hoje é que a partir de um posicionamento, uma nova história pode ser escrita na sua vida. A partir de um posicionamento seu. Escute isso, a sua família pode não ser perfeita, mas a partir de você, a história pode ser diferente. A partir de você, a história da sua casa pode ser diferente. Sabe, onde houve o divórcio, declare que em nome de Jesus não haverá mais a partir de você. Onde houve problemas com vícios, que a partir de você não haja mais problemas com vícios. Onde houve problema com suicídio, que a partir de você não haja mais problema com suicídio. Ei, declare sobre a sua vida que novas coisas foram feitas, porque você recebeu Jesus. E a palavra garante que quando você recebe Jesus, nova criatura você é. Nova criatura você é e tudo se fez novo.
Preste atenção nisso, a história de José me ensina que não importa o que aconteceu no seu passado, na sua família, de onde você veio, isso não importa. Deus pode fazer de você um agente de cura, um agente de transformação e um agente de salvação na família que Ele te plantou. Porque você não foi colocado à toa onde você está. O próprio Deus te plantou dentro dessa família. O próprio Deus te colocou aí. E após entender sobre a família de José, que a família de José não era perfeita, eu quero olhar para a segunda coisa que eu aprendo com José, nesse texto que nós lemos. José era uma pessoa resolvida em Deus. E o meu conselho para você hoje é: seja resolvido em Deus. Seja resolvido em Deus. José muda a história da sua família. Ele se destaca onde quer que colocasse ele. Onde quer que colocasse José, José se posiciona de uma forma diferente. José não fica preso à dor do passado, tampouco olhando para a imperfeição da sua família. Pelo contrário, José segue mesmo em meio à adversidade e tudo que ele estava passando dentro do Egito. E quando nós chegamos no capítulo 45 de Gênesis, você vai ver José, no texto que nós lemos, encontrando os seus irmãos após 20 anos. Quantos anos, igreja? 20 anos. 20 anos depois, ele reencontra os seus irmãos. E mesmo José, tendo toda a autoridade do Egito, podendo lançar eles na prisão, podendo matar eles, sabe o que José faz? José não paga o mal com o mal. Pelo contrário, ele tem uma convicção. Ele sabe que foi o próprio Deus quem fez tudo aquilo, planejou. Talvez o próprio Deus usou os seus irmãos para que o futuro dele fosse daquela forma e ele chegasse ao governo do Egito. Talvez se ele tivesse ficado no meio da sua parentela, nunca ele teria chegado ao governo do Egito. E olha o que eu aprendo com José. José era uma pessoa resolvida em Deus. E o texto vai dizer que José pede para trazer o seu pai, para que viva com ele, ali no Egito. E ele ia cuidar de toda a sua parentela. Uma pessoa resolvida em Deus. Só que quando seus irmãos trazem seu pai, é aquela festa, aquela alegria, o pai se alegra. Mas olha o que acontece. 19 anos depois, 17 anos depois, Jacó morre. E quem fica? José e os seus irmãos. Sabe qual que era a preocupação dos irmãos de José? Agora ele vai se vingar. Agora ele vai pagar o mal com o mal sobre nós. Vai nos fazer escravos. E antes que ele nos escravize, nós vamos até ele e vamos dizer que nós seremos o seu escravo por tudo o que nós fizemos por ele. E quando os seus irmãos chegam à presença de José, Gênesis capítulo 50, e declara que eles seriam seus escravos, sabe o que José diz para eles? Gênesis 50, versículo 19 diz assim: José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo tivesse vida hoje. José tinha convicção, era resolvido em Deus. José está dizendo aqui com esse texto: o que vocês estão chamando de maldição, eu estou chamando de projeto de salvação. O que vocês estão chamando de maldição, de traição, eu estou chamando de projeto de salvação de Deus. José poderia ter guardado a mágoa dos seus irmãos, poderia querer a vingança, era genuíno demais a sua dor.
Mas ele escolhe o caminho inverso. Ele escolhe o caminho do perdão. E aqui eu quero te dar um conselho. Na verdade, 2. O primeiro é: nunca pague o mal com o mal. Você não precisa dar o troco em ninguém. O mundo vai dizer para você: você precisa pagar a mesma moeda. Você precisa fazer você precisa pagar tintim por aquilo que aquela pessoa fez por você. Mas a minha Bíblia vai dizer para mim e para você: não nos cansar de fazer o bem. Não se canse de fazer o bem. Essa é a recomendação do apóstolo Paulo. Segundo conselho: não tente estar no lugar de Deus julgando quem te feriu um dia. Presta atenção nisso. Deus te chamou para ser testemunha e não promotor de justiça. E aquele que pode ser juiz, ele ainda é advogado, que advoga as nossas causas diante do Pai. O nome dele é Jesus de Nazaré. Então eu e você somos só testemunha do reino. Nós só testemunhamos ele. Não tente estar no lugar de Deus julgando quem te feriu um dia. Existem pessoas que não vão conseguir romper na vida porque ficam presas ao passado, presas ao que um pai fez, ao que a mãe fez, presas àquilo que aconteceu há 20, 30 anos atrás. Talvez você não consegue ser um bom pai para os seus filhos porque você nunca teve um bom pai. Talvez você não consegue dar amor aos seus filhos porque você nunca recebeu amor. Talvez você não consegue ser uma boa mãe porque a sua mãe sempre te tratou mal, sempre te rejeitou, desde a barriga. Talvez você não consegue amar alguém porque você nunca recebeu amor. Mas algo que eu tenho para te dizer para você hoje é: porque o mal que fizeram com você, Deus pode reverter em bênção na sua vida. Por mais que você não recebeu, a pergunta é: o que você vai fazer a partir de hoje? Qual a sua posição? Por mais que você foi abandonado, por mais que você foi abandonada, o que você vai fazer com isso? Você vai continuar guardando isso dentro do seu coração? Ou você vai entregar tudo para Jesus e ser resolvido em Deus? O mal que fizeram para mim fica para trás, e eu avanço porque eu estou guardado debaixo de uma promessa, debaixo de uma autoridade, debaixo de uma palavra, debaixo de algo que Deus já declarou a meu respeito. Sabe, José está dizendo no texto de Gênesis 50, eu estou resolvido com isso. Deus já curou os meus traumas, Deus restaurou a minha sorte, Deus já escreveu uma nova história. Então, se Deus fez assim com José, eu tenho certeza que Ele vai fazer com você também. Deus escreve uma nova história, mas você precisa perdoar e virar essa página de uma vez por todas. Você precisa estar resolvido em Deus. José está dizendo para os seus irmãos: o que vocês estão chamando de rejeição, o que vocês chamam de abandono, eu continuo chamando de caminho de Deus para a salvação. Preste atenção nisso que eu vou te dizer. Somente Deus pode transformar uma história de maldição em bênção. Somente Deus pode transformar uma história de maldição em bênção. Por isso, se eu posso te dizer algo, foi Deus quem plantou você dentro dessa família que você vive hoje. Foi Deus que te entregou de presente a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos. Pastor, mas está difícil demais. Eu posso te dizer algo.
Deus te plantou aí para que você seja um agente de transformação e cura para essa família. Deus te plantou aí para que você faça a diferença. Para que você seja um instrumento nas mãos dele. Quem está entendendo a mensagem? E a terceira coisa que eu aprendo com José: seja resolvido em Deus, mas não se acomode. José poderia ser o homem mais complexado da terra. Poderia ter escolhido ficar preso na história da família, que foi lamentável. Mas não é isso que acontece. Alguns diriam até: pastor, você está apoiando que a família não é perfeita e parece que tudo é oba-oba. É isso mesmo. E sabe, pastor, o que eu até penso é que eu nasci assim, é como diz o mundo. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Sabe, a partir da sua decisão de não se conformar com aquilo que aconteceu no seu passado, Deus escreve um novo futuro para você. Deus escreve uma nova história. Sabe, a Bíblia vai dizer o contrário de que o mundo vai dizer. O mundo vai dizer: eu nasci assim, eu vou morrer assim. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 12, versículo 2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Transformem-se pela renovação da sua mente. Não se amoldar ao padrão do mundo, sabe o que é? É se posicionar como José fez. Vocês queriam talvez o meu mal, as circunstâncias queriam me destruir, mas eu sirvo um Deus todo-poderoso que me colocou de pé, me colocou num lugar seguro, e eu estou caminhando para o meu futuro nele. Aleluia! Não importa o que fizeram com você, não importa o que fizeram no seu passado, se você decidir entregar tudo a Jesus, tudo, Ele escreve uma nova história para a sua vida. Pastor, quer dizer que eu nunca mais vou ter dificuldade, nunca mais vou passar por provação? Não, não é isso que eu estou dizendo, mas que Ele escreve uma nova história, estando no controle dessa história. Isso eu tenho convicção, porque foi o que aconteceu na minha vida. A partir do momento que eu entrego a minha vida a Jesus. Em outras palavras, José está dizendo no texto de Gênesis 50, eu poderia ter me conformado com a prisão, eu poderia ter me conformado no dia que eu fui vendido, eu poderia ter feito só o básico, mas mesmo sendo escravo, mesmo sendo prisioneiro, eu me destaquei aonde eu passei. Onde eu passei, eu me destaquei pelo meu servir, pela forma que eu me comportei, porque eu estava convicto que Deus ainda cuida da minha história. Se nós pudéssemos ter uma conversa com José, eu tenho certeza que ele falaria isso para nós. E para nós contextualizarmos para os nossos dias, eu quero trazer essa mensagem para você que é pai, para você que é mãe, para você que é filho, para você que é jovem. Não se conforme com o histórico ruim da sua família, mas a partir de você, se posicione para que a história seja diferente. Sabe essa história que você passou de aborto? Sabe essa história que você passou de rejeição? Sabe essa história que você passou de engravidar antes da hora? Deus pode começar a escrever hoje uma nova história da sua família, e a partir de você ser alcançado todas as próximas gerações. Todas as próximas gerações a partir do seu posicionamento. Pastor, mas ninguém está vendo o que eu estou fazendo, o preço, ninguém está reconhecendo. Talvez esse era o pensamento de José. Eu estou fazendo tudo isso, e o que eu estou ganhando é só prisão, só traição.
Deus falou que tem um propósito na minha vida. Deus falou que tem promessa para mim. Deus falou que tem promessa para minha família. Deus falou que tem promessa para minha casa. Mas parece que todas as coisas vêm contra mim. Talvez era o mesmo pensamento de José. Talvez o teu pensamento fosse o mesmo. Mas existe um Deus, se eu posso te afirmar algo hoje aqui, existe um Deus que nada passa desapercebido aos seus olhos. Deus está assistindo do seu trono, e eu tenho certeza que no tempo certo, Ele te recompensará. Alguns anos atrás, eu lutava por uma promoção no meu trabalho. Estava buscando um cargo elevado na empresa, e abriu essa vaga. Minha esposa é testemunha disso, ela sabe. Eu me dou muito naquilo que eu faço. Faço além daquilo que me é pedido. Muitas vezes, para não perder um negócio, eu vou, faço, corro atrás, dou meu sangue. Mas algo que aconteceu foi que, quando abriu essa vaga, ao invés de me chamarem a pessoa que poderia me indicar e me colocar dentro desse cargo, ela foi e indicou outra pessoa, que não tinha nada a ver com a vaga. E naquele dia, parece que o céu ficou cinza para mim. 3 dias eu remoendo aquilo. Sabe qual que era a minha oração para o Senhor? Não vale a pena tudo isso que eu estou fazendo. Não vale a pena ser dizimista. Não vale a pena eu fazer o que eu estou fazendo. Não vale a pena eu fazer além daquilo que foi me pedido. Não vale a pena eu fazer a minha correria da semana que eu faço mesmo. E eu fiquei 3 dias com aquilo no coração, coração fechado. E eu me lembro como se fosse hoje, eu estava numa cidade chamada Conceição do Pará. E de repente eu estava dirigindo o carro e o Senhor, o Espírito Santo falou para mim assim: pare de esperar pelo copeiro. Na hora eu parei. Falei, Jesus, o que é isso? E eu me lembrei da história de José. José revela um sonho dentro da prisão. E o dia que ele revela o sonho, ele fala para o copeiro: quando você chegar até o palácio, na presença de Faraó, lembra-se de mim. Sabe o que aconteceu? O copeiro se esqueceu dele. Mas existe um Deus que não se esquece. E José chega ao governo do Egito, porque 2 anos depois do copeiro ter esquecido dele, Faraó tem um sonho que ninguém consegue revelar. Mas o copeiro, ele se lembra e diz: das minhas falhas eu me lembro, e tem um moço dentro da prisão que pode revelar esse sonho. Manda chamar José. Deus está liberando uma palavra hoje aqui. Manda chamar José. Talvez José seja você hoje. Deus está falando comigo aqui fortemente. Talvez José seja você hoje. Você talvez está no fim da fila. Deus vai te colocar na frente. Seu nome será citado em lugares. Presta atenção nisso. Se você crê nessa palavra, se você está buscando essa resposta de Deus, seu nome será citado em lugares que você nem imagina. Em mesas que você não imagina. Deus está falando isso forte comigo aqui agora. Receba essa palavra. E assim como José, o nome dele foi citado, e manda trazer o moço. E aquele dia o Espírito Santo falou comigo sobre isso. E eu entendi, eu falei: Senhor, eu estou dependendo do homem e não do Senhor. Sabe o que aconteceu? O Senhor continuou falando comigo. Porque o meu coração era: eu não vou fazer mais do que me é pago. Eu não vou fazer mais do que me é a minha responsabilidade. O Senhor não falou só sobre o copeiro. O Senhor falou para mim assim: se José
tivesse pensado da mesma forma que você pensou, ele não teria chegado ao governo. E naquele momento o Senhor esmiuçou meu coração. E eu falei: Jesus, eu continuo. Porque é um dom que o Senhor me deu. É algo que o Senhor me deu. Plantou dentro de mim. Sabe o que aconteceu? Não foram uma, não foram duas, não foram três. Foram várias propostas pelo meu posicionamento depois desse dia. Eu não precisei que as pessoas se lembrassem de mim. O Senhor soprava o meu nome em mesas de reuniões. Que de repente alguém me ligava e falava: Rudy, tem uma vaga assim, assim, assim. Você não quer assumir ela? Rudy, eu tenho uma proposta para você sair da onde você está. Minha esposa é testemunha disso. Por diversas vezes. E eu sentar para analisar, poder tomar a decisão. Por causa de um posicionamento. Sabe o que eu estou dizendo para você, através desse testemunho que eu estou te contando? Eu poderia ter me conformado naquele momento, mas Deus me fez entender que só é possível o reconhecimento, a vitória, o crescimento, a mudança de vida, quando você não se conforma com a situação que você está. Quando você não se conforma e você diz: Senhor, eu continuo obedecendo os seus conselhos, eu continuo obedecendo os seus preceitos. Talvez a sua família sempre teve os mesmos problemas. Homem, talvez você nunca teve um pai presente. Talvez você nunca teve o carinho de um pai. Mas muito mais do que fizeram com você, o que você vai fazer com a próxima geração que vem a partir de você? Mulher, talvez você não teve uma mãe presente, mas o que você vai fazer com os seus filhos? Você vai deixar os seus filhos também não ter uma mãe presente? Ou você vai dizer: não, esse mal teve até aqui, a partir de hoje o meu posicionamento é diferente? A partir de hoje o posicionamento que eu tomo é diferente. Sabe, talvez a sua família teve sempre os mesmos problemas com vícios. Qual vai ser o seu posicionamento? Você vai repetir o padrão ou vai se conformar até que as realidades na sua família sejam mudadas, sejam transformadas? Qual é a sua atitude hoje? E aqui eu concluo dizendo: por mais que sua família seja imperfeita, assim como foi a família de José, Deus pode preparar um Manassés e um Efraim para a sua vida. Sabe quem é Manassés? O primeiro filho de José. José não é conhecido por uma paternidade, pelo seu exemplo de paternidade. A Bíblia não cita muito sobre isso. Mas diz que foram os filhos que Deus deu a José que representaram a cura e a prosperidade na vida dele. Olha o que significa Manassés. Gênesis capítulo 41, versículo 51. Manassés significa: Deus me fez esquecer do meu sofrimento. Deus me fez esquecer das minhas aflições. O primeiro filho de José representa a cura das dores do passado, quando o propósito de Deus se cumpre na vida de José. A cura chega, a libertação chega, a libertação das mágoas, da tristeza, o esquecer do dia da prisão. Quando nasce Manassés, ele acontece. Por isso eu quero liberar uma palavra sobre você hoje. Sabe qual é essa palavra? Chegou o tempo em que Manassés, o tempo da cura, o tempo da restauração, está chegando na sua vida, está chegando na sua história. Esse é o tempo.
Esse é o tempo. Se você tiver com fé aí, eu peço que você declare isso na sua vida. Chegou esse tempo. E depois de um Manassés, somente depois de um Manassés, ou seja, depois de Deus fazer vocês crescer do seu sofrimento, sabe o que acontece? Vem o segundo filho chamado Efraim. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Na terra que eu chorei, Deus me fez prosperar. Até porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela sempre chega ao raiar do dia. Após você estar livre da culpa, do medo, da vergonha, da escravidão, sabe o que acontece? Isso que nós vamos cantar daqui a pouco. Um novo dia Deus prepara para que você viva. Uma nova história, um novo tempo, um novo começo. Sabe por quê? Porque Ele ainda continua sendo seu pai. E o exemplo de paternidade dele não falha. Agora a pergunta que eu faço para você e finalizo: você está disposto a ser um agente de cura e transformação na vida da sua família? Você está disposto a ser esse agente de cura e transformação na sua casa? Presta atenção nisso e aqui eu concluo. Deus está pronto para escrever essa nova história a partir de você. Deus está pronto para escrever uma nova história a partir de você, homem. Deus está disposto a escrever uma nova história a partir de você, jovem. Deus está disposto a escrever uma nova história a partir da sua casa, da sua família, dos seus, daqueles que estão contigo. Mas a pergunta é: você está disposto a começar em você e você ser esse agente de cura e transformação? Se você está disposto, feche seus olhos por um minuto.